Qual é o real risco do Pix? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o Pix aqui. Vou contar uma história que aconteceu. O Pix ele veio no início da pandemia, né? E rapidamente depois que ele foi implantado, né? Foi autorizado pelo Banco Central e ele foi implantado. O que aconteceu? Veio uma onda de sequestros relâmpagos e até assaltos na rua em relação ao Pix. E por quê, Diogo? Vou contar a minha história, tá? Eu tomei um baita de um susto. Quando eu estava aqui com os meus alunos sempre trazem aqui inteligência para mim, né? Ou seja, o que estava acontecendo, o que eles estão falando, e eu me posiciono tecnicamente para poder resolver aquele problema. E os meus alunos, muito preocupados com os anúncios que estavam nos noticiários, falaram assim: Diogo, que história é essa negócio do Pix, né? Aí eu fui analisar. E qual era o grande problema? O grande problema era que o banco desbloqueou duas coisas importantes no aplicativo bancário. E aí sim fez com que uma onda de crimes começaram a acontecer. Mas que duas coisas eles desbloquearam dentro do celular sem a sua permissão? Sem com que você fosse lá no banco para pedir a autorização. Para todo mundo que tinha aplicativo no celular, o banco instalou o Pix. Isso durante a pandemia, tá? E só que não foi simplesmente implantar um recursozinho do Pix lá. Ele colocou o Pix, que a promessa era transferência em 8 segundos. No máximo, ia até 8 segundos. Então, você podia transferir um dinheiro. Imagina que você vai lá comprar uma casa, tá com o dinheiro na conta. Ao invés de você fazer lá seu cheque administrativo, você levava seu celular e transferia para a pessoa na hora da escritura. Então, ele implantou esse recurso lá dentro, sem autorização de ninguém. Eu não fui ao banco para assinar se eu queria Pix ou não. Eu simplesmente tinha um aplicativo bancário no celular e eles, então, instalaram no meu celular o Pix. Só que qual é o problema dele ter implantado, ter desbloqueado essa opção de transferência? O problema não estava ali. O problema estava no limite. Quando eles instalaram o Pix, automaticamente em todos os celulares, você autorizando ou não, tá? E se você, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, se você tem Pix ou não no seu celular. O que aconteceu com os celulares, né, dos meus alunos? Todos estavam com uma mala de dinheiro no bolso. Como assim, Diogo? Eu olhei aqui a lista e já lembrei de uma aluna, não vou falar o nome, e quando veio à sala, aqui na minha sala, tinha um limite na conta de R$ 180.000 para ser transferido em 8 segundos. Agora, vamos fazer aqui, né? Vou repetir. Uma senhora, uma idosa, ou um idoso, veio à sala, nós abrimos lá o limite de transferência no aplicativo bancário. Fomos lá no celular, no aplicativo bancário, fomos lá na opção de limite de transferência. E estava escrito lá, R$ 180.000. Vamos lá. O que isso é perigoso, né? Ai, Diogo, R$ 180.000. O que isso é perigoso? Se eu sou bandido, aí eu fico confabulando lá. Ai, meu Deus, eu vou roubar. Uma coisa é o cara tá na rua e levar teu celular. Outra coisa é o cara levar um relógio importado. Outra coisa é o cara arrancar seu cordão. Outra coisa é o cara parar na sua frente com uma faca e te forçar a fazer uma transferência de R$ 180.000 para uma conta que ele quer em 8 segundos. Entendeu o risco? Aí tá. Obviamente, o que nós fizemos
né? Tava aqui com o aluno. O que que nós fizemos? Nós ajustamos o limite. Só que tinha um problema. Naquele momento, era só ajustar. Nós diminuímos o limite para, sei lá, para R$ 1.000, R$ 500 por dia. Mas o problema era que era só arrastar a bolinha para o lado do limite e aumentava o valor do Pix. Ou seja, o bandido, na hora da ação, ele poderia fazer isso, alterar o limite do Pix. Aí você sabe o que aconteceu. Pessoas, imagina aí, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, ela não tá mais na minha agenda, não. Ela tava passeando na praia do Flamengo, numa dessas ruas aqui, e o camarada botou ela dentro do carro. Tá com o carro parado, abriu, botou a arma pra fora, ela entrou dentro do carro. E ela pegou o cartão dela e injetou lá na maquininha dele. O bandido também tem tecnologia. Chupou o dinheiro dela e ela digitou a senha. Sendo que quando você digita a senha, o banco não devolve o dinheiro. Então, cuidado também com isso. Não adianta você se proteger se o seu cartão de crédito é ilimitado. Tá? Aconteceu com ela, não conseguiu reaver o valor. Muito bem. Então, você entendeu o problema? O problema é que quando você, naquele momento, você tem um aplicativo bancário, o pensamento da galera era o seguinte: eu não fui no banco para colocar Pix no meu celular. Quantas vezes eu ouvi isso dos meus alunos? Eu não fui no banco para colocar Pix no meu celular. Então, eu só tenho o aplicativo, Diogo. Eu não tenho Pix. Repito, eu não fui no banco para colocar o Pix no meu celular. Então, eu não tenho Pix. Eu só tenho um aplicativo bancário. Quem usa Pix aí vai entender que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por quê? Porque o Pix, ele tá dentro do aplicativo bancário e o banco não perguntou se você queria ou não. Ele inseriu lá dentro. O Pix, se você abrir o seu aplicativo bancário, você vai ver que tem um íconezinho lá de Pix. Você querendo ou não. Você querendo ou não. Então, sim. O Pix está dentro do seu aplicativo bancário, querendo ou não. O banco não pede se você quer ou não a instalação dele. Muito bem. Então, eu expliquei aqui, eu vou falar um pouco ainda sobre essa questão do Pix, tá? Eu expliquei aqui que o grande problema logo no início, era que o banco, ele injetou lá o Pix lá, né? Você tinha burocracias, como, por exemplo, para mandar dinheiro, você tem um limite no TED e no DOC. O TED é até mais fácil, né? O DOC é pro dia seguinte. Mas no Pix era instantâneo. O dinheiro escorregava lá e você mandava para quem estava te abordando na rua, como bandido. Então é como se você estava lá com seus R$ 1.000 no limite TED. Quando o banco botou o Pix, ele abriu o teu cofre e todo o teu dinheiro estava dentro do bolso. E um detalhe importante, Diogo, eu não tenho nem esse dinheiro na conta. Foi o que eu ouvi de alguns alunos quando estava lá o limite estourando lá, um dinheiro exorbitante. E aí, o que o banco estava fazendo? Ele estava permitindo que a pessoa usasse o limite de crédito, ou seja, cheque especial. Então, além dele entrar no seu dinheiro, ele ainda poderia gerar dívida para você. Esse bandido que poderia te abordar na rua e fazer você transferir dinheiro para ele. Mesmo que você não tenha ido, repito, porque isso aqui é uma objeção big, enorme. Mesmo que você não tenha ido ao banco colocar Pix no seu aplicativo bancário. Ele entrou automaticamente. O banco inseriu lá, tá? Com aval do Banco Central. Beleza. Aí fui eu, desesperado. Desesperado, fui lá no meu gerente. Falei, cara, quando eu fui ver lá na minha conta, tinha 30 mil de limite para ser transferido. Aí eu fui no gerente. Aí, não, minto. Não era isso. Eu tinha uma graninha lá, tinha um limite mais alto. E aí eu fui ao meu gerente. Aí o gerente falou o seguinte: Diogo, eu falei, ô Gabriel,
Que história é essa, cara? Alguns alunos estão com limite enorme lá no Pix. Vocês não perguntaram se era para instalar aquilo. Tá simplesmente lá no aplicativo deles e implantou assim. É legal isso? E outro detalhe, cara, com um limite enorme. Um limite enorme. Que isso? Se um bandido ele aborda esse senhor, essa senhora, esse dinheiro vai para outra conta e depois eles somem com o dinheiro e o cara ainda fica com uma dívida que tá entrando no cheque especial. Ele, não, Diogo, fica tranquilo. Aqui no Bradesco, o limite de transferência é só 30 mil reais. Aí eu olhei pra cara dele e falei, Gabriel, você tem 30 mil reais aí pra dar pro bandido agora? Cara, isso não tem coerência, cara. Como é que. E o detalhe importante, eles acham. Aí eu falei pro Gabriel, eles acham. Eles não acreditam que o banco colocou o Pix dentro do aplicativo bancário. Eles acham que simplesmente por não tocar no aplicativo, lá no Pix, eles não têm Pix. Não, isso é um engano. E eu falei, E ninguém avisa, né? Ninguém avisa. Aí eu falei, e qual é a sugestão que você me dá pra poder resolver? Jogo. Você vai precisar comprar outro celular se você não quer. Você não quer desinstalar o aplicativo bancário. Porque eu falei pra ele que era uma facilidade muito grande. A gente tem pouco tempo. Não tem como ir ao banco toda hora. Ou você desinstala. Aí ele falou, ou você desinstala o aplicativo bancário pra não ter o risco de alguém te abordar na rua e você fazer essa transferência. Ou, eu tô falando naquele momento da pandemia, tá, gente? Ou você compra um outro celular. E aí você deixa ele em casa com o aplicativo bancário. Aí eu pensei bem, né? Falei, meu Deus. Falei, o que eu vou fazer, né? Falei, pô, vou comprar um outro celular só por causa do banco, cara. É brincadeira isso, cara. Brincadeira. Aí o que eu fiz? Comprei outro celular. Um para ficar pro banco e o outro eu saio pra rua. Só que teve uma alteração importante, tá? Em relação ao Pix. O Pix, ele depois o Banco Central vendo a onda de golpes, de sequestros relâmpagos, de fraudes, o que o Banco Central fez? Ele obrigou o banco a ajustar ali as regras para alteração de limite. É o seguinte, antes, lá no início da pandemia, né, o banco simplesmente abriu o aplicativo bancário, ia lá em limite, e você ajustava a bolinha para a direita ou para a esquerda e aumentava. Ia até o talo, até o máximo que sua conta poderia, o seu nome permitir, ou você diminuiria até o zero. E aí, qual é o lance? Você não tinha nenhuma regra. Se o bandido te abordasse na rua, ele simplesmente pediria para você entrar lá no limite, ajustaria pro máximo e depois faria a transferência do máximo para a conta que ele se programou para fazer. Aí o que o Banco Central fez? Peraí, vamos gerar uma segurança? Você vai fazer o seguinte, ele obrigou o banco. O banco coloca esse ajuste de limite. Se for para diminuir o valor do limite de transferência Pix, ele pode fazer a qualquer momento. Então, o usuário, eu, Diogo, posso ir lá no meu Pix e zerar a transferência Pix em qualquer momento. E isso é imediato. Só que se eu pedir para aumentar o limite do Pix, aí sim, precisa de um prazo de 24 horas. Aí o Banco Central, não, agora eu resolvi o problema. Você que está aí atento, você vai ajustar, né, o teu limite, você não vai deixar ele no talo, não vai deixar ele no máximo. E o que vai acontecer? Se o bandido te abordar na rua, ele não vai conseguir ajustar, aumentar o seu limite, porque precisa de um prazo de 24 horas. Aí o que aconteceu em São Paulo? 24 horas. A gente mete a pessoa dentro do carro, leva pra favela, pra comunidade, pra quebrada, e espera 24 horas,
limpa a conta da pessoa. Sequestro relâmpago. O cara às vezes ele mata e morre por causa de um celular. Acho que se ele viu uma conta lá no limite. Ah, o limite não pode ser ajustado agora. Quanto que é o limite? 200 mil reais. Que? Mete dentro do carro, bora. O Banco Central gerou outro problema. O Banco Central gerou outro problema. Ele motivou os bandidos a arquitetarem coisas grandes. Sequestros. Antigamente a pessoa, ela só perdia o dinheiro, que é uma coisa, para mim é uma coisa muito grande. Só que agora ela pode perder a vida. Ela vai para dentro da favela, sabe lá, sabe-se Deus se ela vai sair de lá. Então, uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Então, e qual é o ponto, né? Qual é o ponto, o risco do Pix? Diogo, mas beleza. Pensa comigo, né? Pensa aí com a cabeça do bandido, né? Porque pra gente poder se defender, a gente tem que tentar antecipar os problemas. Se esse bandido te viu na rua, ele foi lá em limite. A sua bolinha lá, da alteração do limite, está lá em R$ 1.000 por dia. Mas o banco revela, naquela mesma janela, até quanto a sua conta pode chegar. Então, se você acessar lá o banco, limites, vai ver Pix. À direita vai estar o valor. O quanto, se você esperar 24 horas, pode transferir. Pensa o bandido vendo isso. Ele vai ou não vai colocar a pessoa dentro do carro para poder transferir esse dinheiro em 24 horas? Óbvio que vai. Óbvio que vai. Aí eu retorno à minha solução, a solução que foi dada, inclusive, falada pelo Gabriel lá atrás. Preciso do aplicativo bancário? Sim. O que eu fiz então? 2 celulares. Um para aplicativo bancário e o outro para ficar em casa ou aqui no curso. Eu trago para o curso também. E o outro para ir para rua. Eu não tô aqui para dar chá para bandido. Não tô. Certo? Então, gente, é só para uma coisa. Eu até demorei para falar desse assunto, que é um assunto que, na minha opinião, é um assunto de muita urgência. Muita urgência. Só que existe um grande trava na cabeça do 60 mais em relação ao Pix. Aí eu repito. Você tem aplicativo bancário? Olha aqui nos meus olhos. Você tem aplicativo bancário? Tenho, Diogo, no meu celular. Então eu vou te falar uma coisa. Você tem Pix no seu aplicativo bancário. Diogo, mas eu não fui no banco para colocar Pix. Ninguém foi no banco para colocar Pix. Todo mundo que caiu numa fraude, um sequestro relâmpago, ele não foi no banco para colocar Pix. Ele já tinha um aplicativo bancário e foi acrescentado esse recurso dentro do aplicativo bancário. Só isso. E você vai entender o que é chave Pix, que é uma outra coisa completamente diferente. Agora, obviamente que você pode gerar uma série de dúvidas isso, e é por isso que eu demorei a falar, porque a gente vai criando relacionamento aqui, né? Quem são meus alunos confiam em mim, né? Já estão muito tempo comigo. Mas quem não é, vai criar uma desconfiança. Eu já vi tanta coisa, Diogo. Tanta coisa sobre Pix. Você está enganado, não é possível. Eu convido você a fazer o seguinte. Abre seu aplicativo bancário, se você tem, e dá uma olhadinha se você não tem uma opçãozinha de Pix lá. Feito isso? Aí, conversa com aquele gerente, vai lá no seu banco, conversa com o gerente e fala assim, faz a seguinte pergunta a ele. É verdade, meu gerente do banco, que todo mundo que tem aplicativo bancário tem Pix? Pergunta isso pra ele. Aí faz o seguinte, pergunta aos seus amigos que usam o aplicativo bancário, pede para eles abrir o aplicativo bancário e verificar se não tem Pix lá. Tem sim, querido. Tem sim. Na minha agenda, só na minha agenda semanalmente, são 73 alunos. A grande maioria tem aplicativo bancário. Não teve um aluno que eu abri o aplicativo bancário junto com ele e não tem a opção Pix.
Então, é isso. Você tá com dúvida? Ah, Diogo, não sei se é verdade isso. Faça essa verificação. Acho que vale super a pena pela sua segurança, que eu te quero muito bem. Tá bom? Bom, Diogo,